Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para o nosso segundo exercício da primeira temporada. Eu me chamo Charles Henrique e você está no canal Como as Coisas São Matemática. Bom, muito que bem. No nosso último problema, a gente conversou a respeito do primeiro exercício de conjuntos, digamos dessa forma. Ficou evidente lá que muito importante é o diagrama de Venn para a gente resolver problemas e situações do cotidiano. E, gente, de fato é muito importante. Aliás, é tão importante que, com certa frequência, as pessoas até negligenciam as equações de união, digamos assim, porque o diagrama de Venn é muito prático. Não obstante, existe um problema. Aliás, não é bem um problema, mas esse exercício vai elucidar uma situação que, com frequência, eu consigo enxergar nas classes que eu acompanho, que é o seguinte: há uma certa distinção, uma importante distinção, eu diria, a respeito de noções matemáticas que devem ser aprendidas e exercidas, e muito tem a ver com raciocínio abstrato, afinal de contas é uma linguagem, e uma outra vertente que é aprender a resolver exercícios de matemática. E, em verdade, a distinção dessas duas características ela é muito importante e a gente não deveria encorajar a segunda, tá bom? Por alguns motivos, na verdade. A primeira é porque, essencialmente, você não está botando matemática em prática, né? E aí você dá margem a velhas perguntas, como, por exemplo, ora, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Né? E quando, em contrapartida, você fortalece o lado de noções de matemáticas, esse tipo de questionamento ele é quase que instintivamente respondido. Né? E muito tem a ver com a maneira a qual você escolhe interpretar um determinado problema. E isso vai ficar evidente aqui, tá bom? Bom, o nosso segundo exercício ele diz o seguinte: consultadas 500 pessoas sobre destino de viagem. 280 têm interesse em visitar o Rio de Janeiro, enquanto que 270 a Salvador. Se 70 pessoas não se interessam em nenhum dos destinos, quantas têm interesse em apenas visitar o Rio de Janeiro? Bom, então, para a gente começar aí essa nossa conversa, a primeira coisa que eu farei é organizar isso e, portanto, definir aí os meus conjuntos. Vide, eu consigo destacar que existem dois conjuntos, inclusive, que têm uma interseção, visto que sei que existem pessoas que vão visitar, que têm o interesse de visitar tanto Salvador quanto Rio de Janeiro. Tá? Bem como sei que existem pessoas que não se interessam por nenhum dos destinos. Bom, feito isso, eu vou fazer da seguinte forma. O meu conjunto R vai ser definido como pessoas que interessam-se pelo Rio. Bem como, e de forma análoga, S, pessoas que se interessam por Salvador. Bom, por hora isso já é suficiente. De modo que agora eu destacarei como que ficaria o diagrama de Venn desse tipo de problema. Vide, num primeiro momento, portanto, eu vou desenhar os conjuntos. Tá? Primeiro, eu vou desenhar um conjunto Salvador. Denotarei ele por S. Está aqui Salvador desenhado. Observe, porém, que quando você for colocar o conjunto Rio de Janeiro, muito provavelmente o jeito mais famoso, digamos assim, de fazê-lo seria dessa forma aqui, né? Evidenciando, portanto, a interseção. Tá? E boa parte das pessoas que toparem com esse tipo de problema farão de fato isso. Por quê? Porque foram ensinadas a repetir a mesma metodologia para resolver toda sorte de problema. Do ponto de vista operacional, isso vai dar certo. Tá? Agora, a gente não está essencialmente exercendo matemática. A gente não está pensando no que o problema de fato
Observe, em verdade, que o que o problema pediu foi o seguinte: ele não está interessado na quantidade de pessoas que visita tanto Salvador como no Rio de Janeiro. Ele está interessado nas pessoas que têm interesse em visitar apenas o Rio de Janeiro, ou seja, desconsidera tal interseção. Observe, portanto, que o que eu farei aqui é desenhar esse diagrama, teoricamente, da seguinte forma. Eu estou necessariamente negligenciando a minha interseção. De modo que esse conjunto em lilás vai ser R asterístico, por exemplo. Tá? O intuito de falar que R asterístico é basicamente as pessoas que visitarão apenas o Rio de Janeiro, ou seja, têm interesse apenas no Rio de Janeiro. Portanto, o que eu tenho aqui? Pessoas que têm interesse em visitar Salvador, pessoas que têm interesse em visitar apenas o Rio de Janeiro, e as pessoas que têm interesse em visitar tanto Salvador quanto o Rio de Janeiro, elas já estão dentro de Salvador. Bom, por que eu fiz isso? Porque eu não tenho interesse em quantificá-las. O meu interesse, na verdade, é descobrir a cardinalidade desse conjunto que quer visitar apenas o Rio de Janeiro. Bom, para eu terminar de montar esse meu diagrama, eu posso agora alocar o meu conjunto universo, ou seja, todas as pessoas. Então, vai ser um retângulo que vai envolver ambos os conjuntos. E eu sei que dentro desse retângulo, digamos assim, é o número total de pessoas que teoricamente foram consultadas. E, portanto, tudo que está dentro do retângulo são 500 pessoas. Observe, porém, que nos foi dito que 270 visitam Salvador. Bom, 280 tem interesse no Rio de Janeiro, mas eu não vou fazer uso dessa informação, visto que eu já tirei dali a interseção, tá? Agora, uma outra informação que há necessidade de eu quantificar são as pessoas que não se interessam nem por um nem por outro, que são 70. Observe, portanto, que a única quantificação que eu preciso fazer agora para resolver o meu problema é atribuir à região de interesse uma incógnita. E, portanto, vou chamar essa incógnita, por exemplo, de N. Observe, portanto, que se eu somar 270, 70 e N, necessariamente esse resultado tem que dar 500. Dessa forma, posso escrever que 270 mais 70 mais N é igual a 500. Observe, portanto, que com razoável facilidade a gente pode realizar esse somatório e chegar à conclusão que 340 mais N resulta em 500. E aí a gente volta para o nosso primeiro caso de equação, onde teoricamente a gente tem uma soma e basta você deduzir de ambos os lados 340 para resolver. Portanto, você pode escrever que N é a mesma coisa que 500 menos 340 e, portanto, chegar à conclusão de que N é igual a 160 e o seu problema está resolvido. Tá? No entanto, eu gostaria de fazer um último comentário antes de encerrarmos essa nossa conversa, que é o seguinte: ora, tudo bem, mas vamos supor que não fosse representado o diagrama dessa forma e a gente fizesse uso da vertente mais clássica, digamos assim, aonde a interseção ela fica evidenciada. Observe que se isso fosse feito, você ia ter uma incógnita na interseção. Por exemplo, você ia ter... Vou até desenhar aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais simples para elucidar o que eu estou falando. Se você desenhasse do jeito clássico, você teria o seguinte. Você ia ter que atribuir uma incógnita à interseção, por exemplo, N. E aí Salvador seria 270 menos N. Rio de Janeiro, aí seria 280 menos N. 70
500. Observe que quando você somar isso daí, teoricamente você vai ter dois n sendo cortados, digamos assim, porque você vai ter 270 menos n mais n, ou seja, isso dá 270. E aqui dá 280 menos n, mais 70, isso tem que dar 500. O caso, porém, é que essa equação aqui faria você resolver para a interseção, ou seja, a quantidade de pessoas que têm interesse em visitar ambos. E aí depois, para você resolver o seu problema final, você teria que pegar 280 e diminuir desse n. Repito, isso funciona? Funciona. O caso, porém, é que se a gente exercer matemática, ou seja, pensar no que a gente estudou a respeito de conjuntos, de uma maneira bem mais eficiente e prática, a gente chega nesse resultado. E aí, a distinção que no início fora trazida. Não estamos interessados em aprender, resolver problemas de matemática. Estamos interessados em exercer noções de matemática. Essa importante diferença fica evidente na tratativa de um problema que é simples. Joia? Agora, se em um problema simples já conseguimos contemplar tamanha e significante diferença, imagine em temas mais complexos. E a gente fica por aqui. Bom, queridos, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam o vídeo, marquem um gostei aí, inscrevam-se no canal porque ajuda bastante e compartilhem com os amigos. Muito obrigado, forte abraço!